Fala pessoal, tudo bem? Samuel da Dealer Geek de novo aqui para trazer mais um pouquinho de informação para vocês aí. Hoje eu vou estar falando aí, assim, eu vou estar falando de muitas coisas, né? Entre uma delas que eu vou estar falando hoje é sobre a Panamera, né? A Porsche Panamera. Eu não sei se todo mundo tem muita informação a respeito desse carro, mas é muito interessante um carro, né? Uma Porsche, né? Porque normalmente a gente tem como um conceito de uma Porsche como um carro esportivo, né? Ou seja, um carro de corrida, né? A 911 Turbo, por exemplo, a GT, são carros motor 6 cilindros aspirado que são carros de, assim, corrida, né? Carro duas portas. E hoje eu vou estar falando da Panamera, que apesar de ser um Porsche, né, um carro esportivo também, ela é um sedã, é um carro 4 portas que pode ser usado como família. Autoridade, eu posso te dizer, eu tenho bastante autoridade nisso porque eu tenho uma, né? Então, assim, eu posso dizer para vocês exatamente o que cabe, o que não cabe naquele carro, como que funciona, né? Então eu vou estar falando um pouquinho aí para vocês. Bom, Porsche Panamera, como eu estava falando, ela foi lançada em 2009, né? A primeira que foi lançada em 2009. Versão 6 cilindros, 8 cilindros S, né? Um carro que tem por volta de 400 cavalos de potência. É um carro que, tecnicamente falando, é um carro super família e ao mesmo tempo esportivo, né? Porque ele tem 4 portas, o porta-malas é super grande, né? E uma particularidade da Porsche, que não sei se todo mundo sabe, mas a Porsche normalmente ela tem um motor atrás, né? Então, as 911, 900 e GT, por exemplo, os motores são 6 cilindros aspirado, motor atrás, é o carro motor atrás, tração traseira. E a Panamera veio com a versão motor na frente, né? Como veio a Macan depois veio a Cayenne, né? Que são carros com o motor já na frente, né? Mas uma SUV, né? Mas a Panamera em si, que eu ia estar falando nela, especificamente a GTS, né? Que a GTS é a que eu tinha, é a que eu tenho no caso, que tem 400 cavalos de potência. Cara, a GTS, o prazer que dá dirigir um carro daquele é inexplicável, né? Para quem já dirigiu uma Porsche sabe o que eu estou falando, e quem nunca dirigiu, espero que tenha a oportunidade de poder dirigir um dia, para você ver o que é dirigir aquele carro, muito bom. Então ela vem com, as primeiras que lançaram vem com roda 19, né? É um pneu 295, né? Um pneu largo, mas não é tão grande quanto a GTS que eu tinha, por exemplo, que era o 315. A gente colocou um 315 atrás, um 295 na frente, perfil 40, né? Então carro aro 22, 315 de largura e 35 de espessura, ou seja, é um perfil baixo para um carro esportivo. Então talvez no Brasil esse perfil é um pouco, talvez no Brasil esse perfil é um pouco complicado, porque no Brasil a gente, tem muita rua esburacada, né? Coisa que aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, é bom, as estradas são boas. Então para você dirigir um carro desse é super, assim, que fala smooth, é super tranquilo, é super confortável, né? Uma curiosidade desse carro, cara, ela tem a suspensão que você pode adaptar de acordo com o jeito que você está dirigindo. Por exemplo, você quer dirigir esportivo e ela tem o pedal shift, que é aqui, né? Você mudar a marcha, além daqui, que ela é automática, tem a Tiptronic normal e ela tem aqui no volante. Então você ajusta a suspensão para ela ficar totalmente baixa, ou somente à frente, ou somente atrás, ou levantar ela, deixar ela mais alta. Enfim, vários opcionais que esse carro tem, que vale a pena você conhecer. Então eu queria trazer isso aí, porque e outra coisa, muitas vezes as pessoas acham que ter uma Porsche é difícil ter, porque põe um carro caro, caramba, não poder ter uma Porsche um dia, né? Mas vamos dizer assim, é alcançável você ter um carro desse aqui nos Estados Unidos, né? Esse carro no Brasil, por exemplo, ele custa, a 2020, aqui ela custa ela começa em 130 mil dólares, 117 a 130 mil, e vai até 160 às vezes, dependendo do que você colocar. Nós estamos falando mais ou menos aí, hoje, né? Aqui, uma 2020 híbrida, ou uma 2020 GTS, nós estamos falando aí, o dólar a 5 reais, nós estamos falando de 800 mil reais, e estou falando isso de uma 2020 aqui, no Brasil nem sei se tem 2020, eu andei vendo uma 2019 aí, vocês têm no Brasil por 750 mil reais, né, 800 mil reais,
Então, assim, a diferença de preço é muito grande. Então, talvez o acesso dela no Brasil seja muito, ou melhor, é bem mais difícil do que aqui. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, onde que eu quero chegar, né? Como eu estava falando, eu tenho uma Panamera, mas em 2009, quando lançou, eu tinha na minha cabeça, caramba, é a segunda vez que eu passo por isso e eu não... Caramba, quando eu vou ter um carro desse, né? Em 98, lá na minha história eu contei para vocês quando eu cheguei em 96, em 98 um amigo meu comprou um Honda Civic, um EX preto, 2 portas, né? E até ele chamava de Viúva Negra, porque o carro era todo preto, um carro lindo. E eu tinha acabado de chegar e eu não tinha expectativa nenhuma. Eu falei, caraca, quando que eu vou poder ter um carro desse, meu? Um Honda Civic EX, que máquina, esportivo, vidro elétrico, teto solar. E eu lembro que em Miami faz muito calor, a gente andava com os vidros abertos, teto solar aberto, para entrar o vento, para dar uma circulada. E ostentando com um Honda Civic, né? Mas eu não tinha oportunidade de ter um carro desse porque, primeiro que eu tinha acabado de chegar, né? Vim do Brasil, quebrado, né? Não tinha condição financeira. E segundo que não conhecia o mercado, não conhecia nada, principalmente de carro. Eu conhecia no Brasil, né? Eu não tinha a experiência daqui. Então eu fui aprendendo com o decorrer dos anos, né? O fato mais engraçado é que na época que a gente começou a trabalhar, eu tinha 2 empregos, né? E a gente queria, de repente, ter esse carro. E o sonho cada vez mais longe, porque o que eu ganhava dava mal levar para pagar as minhas primeiras dívidas que eu adquiri para vir. E depois para mim poder ter uma vida confortável e poder estar com a minha família aqui, pagar minhas contas, que era super difícil. Então foi um processo assim de 3, 4 anos que eu sonhava com a famosa Viúva Negra, né, que era o Honda Civic. Mas por que eu tô falando para vocês isso aí? Onde que eu quero chegar? Porque quando eu tava em Boston, o meu filho passava na frente do McDonald's e falava, poxa, papai, eu quero um McDonald's, eu quero um Big Mac, eu quero um number 5, eu quero um number 1. E eu não tinha dinheiro para comprar, né? E aí eu voltava na época do Honda Civic, porque depois de anos eu consegui comprar um. Muita luta, consegui comprar. Aí eu falei, caramba, eu consegui comprar meu Honda Civic, né? E os anos foram passando, a gente foi se acostumando com o mercado capitalista que é os Estados Unidos, e acaba olhando, ou seja, almejando outros carros que são melhores, né? Para você poder ter e desfrutar. Então aí o Honda Civic passou a ser para mim um carro assim não tão interessante quando eu cheguei aqui. Então quando eu estava em Boston, meu filho, voltando no assunto do meu filho, a gente passava no McDonald's e eu nessa época eu não tinha dinheiro, porque era muito frio. E o dinheiro que eu ganhava no frio era muito pouco, porque ninguém trabalha em construção no inverno em Boston. Então eu tinha que guardar o dinheiro para não poder pagar minhas contas, porque se eu não pagasse, se eu não guardasse e comprasse o McDonald's, talvez faltaria para eu pagar o aluguel, para eu pagar o heater, que é o aquecedor, né? Então como que eu ia fazer sem aquecedor? A gente morre de frio. Então o que a gente fazia? A gente alugou uma casa de 3 quartos, eu alugava um quarto para um rapaz e a gente morava no resto da casa, a gente dormia num quarto. É interessante que esse quarto tinha um colchão no chão, dormia os 4, eu, a minha esposa e meus 2 filhos, que na época eu só tinha 2, eu não tinha 3 ainda. Nós dormíamos os 4 nesse colchão empoleirado, vamos dizer assim, com coberta por causa do frio, porque por mais que eu pagava o aquecedor, entrava muito frio, entrava frio por volta das janelas. E aquele vento muito gelado, você não conseguia ficar fora da coberta no inverno. Então, enfim, foi um sofrimento que nem eu estava falando, foi muito difícil. Hoje eu conto, porque a gente às vezes passa pelas experiências e acaba contando e tem aquilo como se fosse uma, não vou dizer raiva, mas como se fosse aquilo guardado dentro de você, e como você conta com raiva. Poxa, eu passei. Não, eu conto hoje para edificação. Por quê? Me ajudou na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu ter passado por isso, né? Eu quero estar fazendo muitos vídeos para vocês, vou estar explicando lá na frente muita coisa para que vocês talvez não tenham que passar pela mesma, ou seja, tropeçar naquela mesma pedra que eu tropecei, porque pedra vai ter. Todo mundo vai tropeçar em pedras, e tem pedras que são fixas nesse lugar. Mas tem algumas pedras que elas não são fixas, a gente tem que passar, a gente passa porque às vezes a gente não tem informação, né? Por isso que eu estou aqui, para te dar esse tipo de informação, para que você não tenha que tropeçar nessas pedras que são móveis, são movíveis, vamos dizer assim. Você pode pegar, tirar lá da frente e passar no seu caminho. Então, nessa época que a gente estava em Boston, e foi logo em 2000
2004, 2005, eu comecei quando eu estava na construção, e eu falei, caramba, bicho, eu de novo vou passar essa situação. Eu sonhei com o carro, depois de alguns anos eu consegui comprar. Será que agora é a sobrevivência? Ou seja, meu filho, ainda já tô aqui há tantos anos, eu não consigo ainda andar com as minhas próprias pernas, ou seja, eu tenho que ficar pedindo pelo amor de Deus, né? E aquilo me deu um clique, eu acho que eu acordei depois de muito tempo, e acabou que eu consegui um trabalho melhor e fui prosperando, né? Foi quando eu cheguei em Miami em 2008. 2008 foi a crise, foi aquela crise feia imobiliária. E por que eu tô falando isso? Porque logo um ano depois lançaram a Porsche Panamera. Quando lançaram, eu falei, cara, eu quero esse carro para mim. Eu quero ter um carro desse. O interessante é que, como todo lançamento de qualquer produto, né, principalmente nos Estados Unidos, em relação... É como um telefone da Apple, né? Quando lança um Apple, um iPhone, quando lança aquela, né? O pessoal faz aquele, poxa, vai lançar o iPhone, todo mundo quer aquela fila, e gente pagando 2 vezes mais o preço do que o telefone enfim. Mas é a novidade, né? Então, quando lançou a Panamera, cara, era uma febre, todo mundo queria ter, todo mundo queria conhecer o carro, o que tem, o que não tem, qual motor, quanto que anda, qual que é o pneu, o torque, quantos cavalos tem, bebe, não bebe, gasolina. Apesar de gasolina aqui ser uma coisa muito barata, mas você tem que olhar também, né? Então, foi assim, tipo uma febre, né? E foi uma febre que pra mim não ia passar nunca, porque eu não tinha condições jamais de ter um carro desse. A gente tá falando do Honda Civic em 98, 11 anos depois lançou a Panamera, ou seja, trazendo para os dias de hoje, a gente está falando de um carro de 130 mil dólares. Então, poxa, imagina, o carro era lançamento e do ano, ou seja, além de ser caro por ser o carro zero, ele já é caro por ser zero, era mais caro por ser um lançamento, né? Então aí que eu falei que eu jamais vou ter um carro desse. Mas a minha mulher, né, que é uma pessoa que me identifica muito, falou para mim, a gente tem que lutar e a gente tem que sonhar, porque sonhar não custa nada. Eu falei, então eu vou me apegar nisso aí, eu ainda vou ter uma Panamera. Mas no fundo, eu ainda tava meio cabreiro, eu falava, caramba, a gente tem que ter esperança, mas eu sei que é difícil, né? Mas eu vou me apegar naquilo que minha esposa falou, eu vou ter uma. E foi passando-se os anos, eu voltei para Miami e eu não consegui comprar minha bendita Panamera. Eu fui chegando aos pouquinhos, eu comprei uma Caravan, depois eu cheguei a comprar uma Mercedes, né? E finalmente eu consegui comprar minha Panamera, né? Por que eu estou usando 2 exemplos, do Honda e da Panamera? Porque foram situações em anos diferentes, valores diferentes, mas a situação em si foi a mesma, né? Então, talvez se eu tivesse um pouco mais de informação, nas 2 épocas, poderia ter comprado com mais facilidade. E hoje, do jeito que está a tecnologia, a informação é muito rápida, né? Volto a falar, para vocês não terem que tropeçar naquela pedra móvel que eu tropecei, e talvez hoje esteja no seu caminho e você possa passar por cima disso aí, né? Foi muito tempo trabalhando em loja de carro, foi muito tempo trabalhando em banco, trabalhei muito tempo, né, como eu falei no meu outro vídeo, eu trabalhei como vendedor, depois passei a financista, passei gerente geral, eu tinha uma equipe de 15 vendedores, enfim, eu tinha uma equipe de 4 financistas trabalhando debaixo de mim, né, eu era o chefe, eu era o finance director que a gente fala aqui, que era o diretor financeiro, e eu tomava conta desses financistas, enfim, foram processos dentro de dealer que me trouxe a oportunidade de trabalhar em banco. Depois eu fui trabalhar dentro de algumas financeiras, né, entrei como representante. Depois passei a branch manager, que é gerente do escritório, ou seja, da parte de dentro, né? Eu gerenciava o pessoal da parte financeira que fazia a verificação. Depois eu comecei a gerenciar as meninas que faziam as aprovações, porque eu comecei a trabalhar como underwriting. Underwriting no Brasil seria a pessoa que faz a aprovação. No Brasil tem banco como, por exemplo, de carro, que é o Santander, né, que a gente sabe que faz muito, que eu acho que é o líder no mercado brasileiro, é o Santander. Então eu era aquela pessoa que, quando recebia a sua aplicação, a sua ficha, né, como diz no Brasil, eu era a pessoa que fazia aquela análise, eu olhava o seu crédito, eu analisava o seu trabalho, eu analisava o seu crédito, eu analisava o carro, qual que é a quilometragem, qual que é a milha do carro, se o carro vale no mercado aquilo que o banco, que o dealer está pedindo, que a loja de carro está pedindo, qual foi a entrada que o cliente está dando, qual o valor que vai ser aprovado de acordo com o que ele ganha. Então, essas informações que eu colocava no sistema para poder fazer a aprovação. Então, tudo isso foi onde eu cheguei, vamos dizer assim, né,
a pensar como nós criamos a Dealer Geek. A Dealer Geek, para quem não sabe o nome em inglês, dealer quer dizer um negociante, né? Dealership é uma loja. Então, Dealer Geek. Geek é uma pessoa especializada naquilo que ela está falando. Então, eu sou um Dealer Geek, eu sou especializado em dealer. Foi quando a gente criou a Dealer Geek. A Dealer Geek, o que a Dealer Geek é focada hoje? A Dealer Geek é focada na parte automobilística, especificamente na parte de vendas e na parte de financiamento, gerenciamento de loja e abertura de empresa, abertura de loja de carro nos Estados Unidos, principalmente no sul da Flórida. Então a gente tem alguns produtos que eu vou estar falando para vocês, né? Você que está no Brasil, de repente, que quer vir para cá, né? Como que é ser um vendedor? Porque não adianta você também só querer vir para cá, quer sair, né, vendendo carro, vou chegar nos Estados Unidos, vou trabalhar como vendedor. Você tem que vir preparado. Se eu tivesse vindo preparado para cá, teria sido muito mais fácil. E eu vejo pessoas, né? Já tem pessoas que usaram o nosso serviço, vieram para cá preparadas. Hoje essas pessoas já estão no mercado, trabalhando, ganhando seu dinheiro, fazendo aquilo que gosta, porque o carro acaba sendo uma paixão. Normalmente, o brasileiro em si, ele já é apaixonado por carro, né? No Brasil, por exemplo, o carro ele é um bem. Aqui nos Estados Unidos, o carro é um objeto de transporte. A não ser que você tenha uma Ferrari, uma Lamborghini, um Bentley, que são carros exotics, que a gente fala exóticos, né? High-end cars, que são carros que custam 300, 400 mil dólares, que obviamente é um bem que você tem, é um carro que você vai manter mais, mas normalmente um carro aqui, você tem ele como um objeto de transporte. Por isso que esse mercado gira. Cada 2 anos o pessoal está trocando de carro e o carro é muito barato, porque a demanda é muito maior do que a procura. Tem muito mais carro no mercado do que a procura. Então acaba fazendo com que as promoções e os juros também é muito baixo, então acaba fazendo com que, por o país ser um país de primeiro mundo, ou seja, vamos dizer que os Estados Unidos seria hoje, como eu já falei em outro vídeo, o carro que mais vende carro no mundo, né? É onde tem mais carro no mundo. Então esse mercado é um mercado muito quente aqui, né? Vem crise, vai crise, mas o mercado automobilístico ele não para. Então, como eu estava falando, a Dealer Geek é focada nessas coisas, né? A gente está aqui para te ensinar. Eu vou estar colocando aí carro, né? Além de eu botar post de carro, eu vou estar colocando para vocês. Vou fazer live, vou fazer mais vídeos explicando, né? Como que se torna um vendedor de carro, para quê que você tem que fazer isso, como que faz aquilo, aonde você tem que ir, quais são os websites que você pode se especializar, né? Qual que é o próximo passo depois de um vendedor? Pô, eu quero chegar a ser um gerente de loja, eu quero chegar a ser um financista, quanto ganha? Então todo esse trabalho, né, toda essa informação que eu vou passar para vocês foi assim feito foi os meus longos 12 anos, né, trabalhando com isso, que eu adquiri essa experiência, né? E quando eu falo 12 anos, às vezes as pessoas falam, poxa, 12 anos não é tanto, né? O tempo talvez não seja muito, né? Mas o conteúdo que eu adquiri foi muito alto, né? Porque eu passei em todas as etapas. Muitas vezes a pessoa já é um financista, que ele levou anos para ser um bom financista, porque ele não passou no passo a passo, né? Ele não começou sendo um vendedor de carro, ele começou sendo um financista porque o amigo dele abriu uma loja e ele foi ajudar o amigo dele e ele falava inglês e o amigo dele falou, poxa, liga para os bancos para mim, me ajuda. Então, de repente o cara não passou as etapas que tem que ser passada, né? O que aconteceu? Ele é o amigo dele que abriu uma loja e essa loja precisa de um financista, precisa de um vendedor. Ele, cara, eu preciso de uma ajuda, você conhece um vendedor de carro, você pode me ajudar, você quer vir trabalhar comigo, né? Então assim, o cara não... Eu costumo falar assim, que é queimar etapas, né? Tudo na vida tem uma etapa. Você nasce, você aprende a caminhar, você vai aprender a falar, você vai aprender a conversar e tudo tem o seu tempo. É a mesma coisa num dealer de carro. Então ele de repente passou a ser financista forçado, aprendeu muita coisa, mas ele não aprendeu passo a passo, né? Ou seja, ele não aprendeu do começo. Porque no ramo de carro, além de cursos que você pode fazer, além de vídeos que você pode estar escutando, além de coisas, vale a experiência. Mas essa experiência, sem você ter uma informação básica, ela vai levar você anos para você chegar a ser um bom profissional. Então, de novo, a Dealer Geek, a gente desenvolveu a Dealer Geek por causa disso aí. Eu falei, poxa, eu posso estar ajudando gente a ter sucesso como eu também tive. Tanto, né, como vendedor, financista, que seja na área que você gosta. Porque muita gente gosta de ser um financista
mas não gosta de ser vendedor. Mas para você ser um financista, você tem que aprender o passo a passo do vendedor. Talvez você não precise ser um vendedor 100% lá dentro, mas o passo a passo você tem que aprender, tá? Porque senão você não vai chegar. Então, entre outras coisas que eu vou estar falando para vocês, financiamento, como falar com o banco, né? Além da parte de venda, como falar com o banco, quais são os bancos, qual que é o banco que compra, qual tipo de carro, com a milha, com o repórter sujo, não está sujo, está limpo. Carfax, o que é Carfax, o que é um AutoCheck, o que é um Carfax, o que é um AutoCheck, o que é um MMR, onde que eu vejo isso, quais são os websites que eu procuro. Informações que, cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando, vocês, enfim, eu vou estar postando coisas mais específicas para vocês entenderem. Então, muita gente está me procurando, poxa, Samuel, eu estou aqui no Brasil, quero abrir uma loja, como que eu faço? Tem o passo a passo, aonde você vai, onde você tira licença, eu posso abrir em qualquer lugar? Não, poxa, eu vou chegar aí, eu tenho meu dinheiro, eu vou chegar aí, eu vou abrir minha loja. Você pode abrir sua loja, mas você vai gastar com dinheiro, às vezes, com coisa que você não precisa. Você sabe o lugar que pode, você sabe a cidade que tem mais lugar, você sabe a cidade que tem as melhores ruas para você abrir sua loja, você sabe onde que tem o warehouse. Hoje em dia você não precisa abrir uma loja exposta, com vista, você pode abrir um warehouse. Hoje em dia 99% das coisas são virtuais, são online. E depois dessa crise do corona, mais ainda, a gente tem que se adaptar para o novo mercado, né? E o novo mercado está aí. Né? Para isso que a gente criou a Dealer Geek, a Dealer Geek está nessa pegada. Eu tenho certeza que se você continuar vendo meus vídeos e continuar tentando aprender, você vai ver que as informações que eu coloco aqui vai ser muito útil para a sua vida. Se você quer trabalhar no ramo automobilístico, e por que não somente no ramo de vendas? Porque venda, aqui ou na China, é a mesma coisa. Você vende, é o que eu costumo dizer, a matemática, 1 mais 1 é 2 aqui, ou mais 1 é 2 no Afeganistão. Né? Vender, você vai vender aqui ou você vai vender lá. A única diferença é o produto que você está vendendo e o tipo de pessoa que você está lidando. Que você se adapta no mercado, mas a venda em si, o vendedor em si, é uma coisa só. E ninguém é aquele tipo de pessoas que eu tenho a opinião de que o vendedor ele não tem que nascer para vender, ele aprende. Você aprende a vender, né? Claro que umas pessoas vão ser melhor sucedidas que a outra, talvez porque ela tem uma característica maior em relação àquilo que ela está vendendo, àquilo que ela está fazendo, mas a venda em si, você pode aprender, tem passo a passo para você aprender a vender hoje. Né? Existem maneiras de você estar se informando e aprendendo a vender aquele produto. Né? Então, ainda mais o ramo de carro, então voltando ao ramo de carro, que é um dos... A gente fala essentials aqui nos Estados Unidos. Todo mundo precisa comer, então ninguém vai parar de ir em restaurante, ninguém vai parar de ir no supermercado. Todas as mulheres, e eu creio que todos os homens, precisam cortar o cabelo, fazer a unha. Não vai parar de cortar cabelo, não vai parar de fazer unha. E todo mundo precisa de um carro, ainda mais no sul da Flórida, que é um estado que o sistema, o transporte público é muito ruim. Você precisa de um carro para andar na Flórida. Você tem que ter um carro para andar na Flórida. Você não pode andar de ônibus ou de metrô na Flórida. O sistema é muito ruim. Então você tem que ter um carro. Você querendo ou não querendo ter um carro aqui, você vai precisar ter um carro. Gente, é um mercado muito legal. Rentável, super rentável. Como eu recebi e-mail outro dia no nosso canal, uma pessoa do Brasil, um rapaz de Brasília perguntando: poxa, Samuel, eu queria abrir uma loja aí. Cara, como funciona? É difícil. A gente vê às vezes que os Estados Unidos é muito burocrático, muita licença. Como todo lugar é burocrático, como todo lugar, por ser um país de primeiro mundo, aqui também tem a sua burocracia, mas é muito mais fácil que no Brasil. Então eu vou estar falando também onde abrir, como, onde tirar licença, né? Quais os tipos de profissionais você tem que ter, o que você tem que ter antes de você tirar a sua licença para você poder começar a operação do seu dealer rápido e começar a fazer dinheiro. Então, gente, tem muita informação para a gente estar passando para vocês. Então, quem puder, dá uma olhadinha no nosso... Deixa pergunta. Eu quero que vocês deixem perguntas para mim. Façam perguntas. Né? Pergunta aí, Samuel, poxa, como que faz isso? Como que faz aquilo? Onde que eu tiro isso? Se tem algum outro lugar que eu possa ter mais informação, tem. Eu vou estar postando posts todos os dias para vocês verem, para vocês pegarem informação sobre a área, né? Diferença de preço, quais os carros que mais vendem. Eu vou estar colocando muita informação dessa aí. Então, gente, não fala inglês? Vai estudar um pouquinho de inglês. Não gosta de inglês? Vai estudar um pouquinho de espanhol, tá? Não gosta de espanhol? Vai estudar um pouquinho mais de português, porque aqui tá cheio de loja brasileira.
muita loja brasileira precisando de profissional para trabalhar nessa área. É um negócio que está crescendo, é um negócio que não para de movimentar dinheiro. Os Estados Unidos tem quase 140 mil lojas de carro, tá? Não estou falando só na Flórida, aqui são em torno de acho que 18 mil independentes, ou seja, independent dealerships. O que a gente fala independent são lojas particulares, né? E se você pega Orlando, por exemplo, o mercado brasileiro está tão quente em relação a isso que muito brasileiro está vindo e abrindo loja. Claro que tem muita gente quebrando a cara, mas muita gente quebrando a cara porque não tem informação. Então por isso que eu vou estar deixando mais informação para vocês. Não sei se está aqui em cima, como sempre falo, ou se está embaixo. Segue a gente nas redes sociais, Dealer Geek USA. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Dá uma olhada no nosso canal, subscribe aí no nosso canal, deixa os comentários e eu vou estar aí postando mais coisas para estar ajudando vocês aí. Falou, galera. Se eu conseguir, você também pode.